everybody, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que eu mais gosto de orientar as minhas alunas, meus alunos sobre, e também sempre que desejo fazer viagens, eu preciso botar em prática todas essas questões que eu vou passar para você. Tá? Então, se você adoraria viajar internacionalmente, ou se você já viaja, mas não sabe como se programar, se planejar para cada viagem internacional, então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar a fazer todo o roteiro da sua viagem, a se programar para uma viagem internacional. O meu nome é Bruna Basso, então fica aqui comigo que eu vou te dar várias dicas muito legais para se viajar internacionalmente. Vem comigo. Eu não sei você, mas eu amo viajar. Eu acho que 99,9% das pessoas gostam também. E muitas talvez não tiveram a oportunidade de viajar internacionalmente, de conhecer um outro país. Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns lugares, então eu venho aqui dar uma dica para vocês, várias dicas de como a gente se programar para uma viagem internacional, o que a gente precisa fazer para que tudo dê certo, para que a sua viagem seja tranquila e saia como esperado, né? Porque a gente sempre sabe que imprevistos acontecem, mas se você tiver tudo planejado, tudo no esquema, tenho certeza que sua viagem será um sucesso. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre... Bom, eu vou listar alguns tópicos aqui que eu considero muito importante, que é o que eu normalmente faço quando eu desejo viajar, não só internacionalmente, mas nacionalmente também. Que é a questão do orçamento. Vamos falar então de orçamento, de din-din, né? De dólar. É muito complicado a gente querer viajar ou planejar uma viagem, já começar a investir numa viagem sem ter noção do quanto podemos investir nessa viagem. Normalmente as viagens internacionais elas saem um pouco mais caras, porque você tem que comprar dólar, você tem que investir em documentação, em visto, passaporte, enfim, né, tantas outras taxas que a gente precisa pagar, que não é somente o hotel e o embarque, né, e o aéreo. Então nós temos que ficar atentos com essas questões de orçamento, que é muito importante. Então, primeira dica que eu dou dá uma olhada aí no teu orçamento, vê quanto que você pode investir na sua viagem, o quanto longe você pode ir com o dinheiro que você tem. E lógico, se baseando no número de pessoas que vai com você. Então, se você é uma pessoa que tem família, que vai com o pai, com mãe, ou que vai com o marido, enfim, cheque isso antes de viajar. Para que você não passe perrengues aí durante a sua viagem, né? A questão do dinheiro é muito importante. Uma outra coisa também interessante de se pensar é que você não vai utilizar o dinheiro só para pagar as contas básicas da sua viagem. Você também tem que ter um dinheiro extra para fazer suas compras, para fazer os passeios que você não fechar no Brasil, para os imprevistos que podem acontecer. Então é muito interessante, muito importante que você, dentro do seu orçamento, coloque um dinheiro a mais aí para eventuais problemas ou circunstâncias que você tem que utilizar um pouco mais de dinheiro. Tá? Então o orçamento é muito importante, eu diria que é o primeiro passo para você planejar uma viagem internacional, porque faz muita diferença. O tanto que você pode investir naquela viagem de uma maneira mais tranquila, né? Para você não passar perrengue, para ficar tudo tranquilo, você ter dinheiro para fazer documentação, você ter dinheiro para o aéreo, para o hotel, enfim, para tudo que você queira fazer dentro dessa viagem. O quanto você também pode investir por mês, se você for parcelar a sua viagem, é muito importante. Para que aquela parcela do mês não ultrapasse o seu orçamento das contas diárias, das contas mensais que você tem. Então, pense bem nisso, porque é uma coisa que pode comprometer o seu orçamento aí durante o mês, né? E isso a gente não quer que atrapalhe, a gente quer que seja algo positivo, não algo negativo. Uma outra dica legal para você pensar em viagem internacional é escolher o destino, né? Para onde que você vai viajar. Uma vez que você tem o seu orçamento já definido, já pré-definido, você pode pensar no seu destino como destino de férias, como destino de feriado, enfim. Então pense, a partir do orçamento que você tenha, pense nesse destino como algo possível de realizar dentro desse orçamento.
Então, assim, dê prioridade para países talvez mais próximos ao Brasil, se você não tem muito dinheiro para investir. Se você quer praticar o seu inglês, por exemplo, escolha países que você... Lógico, em qualquer lugar do mundo você vai praticar o seu inglês, mas tente priorizar os países que falam inglês como língua nativa, né? Isso vai facilitar a tua compreensão, a tua comunicação dentro desses países. E escolha o destino que tenha mais a ver com você, que tenha a ver mais com a sua família. Então, se você gosta mais de praia, escolha lugares mais quentes, que tenham praias lindíssimas, resorts para você ficar com a sua família. Se você gosta ou não conhece a neve, por exemplo, quer esquiar, tente priorizar uma época do ano que esteja mais frio naquele local e que você tenha oportunidade de esquiar, de fazer passeios de inverno. Enfim, tente pensar dentro desse orçamento que você tem as suas preferências e as preferências da sua família, né? Algo que vai agregar aí o teu conhecimento, que você consiga entender sobre uma nova cultura e usufruir desse passeio de uma maneira positiva. Uma vez que você já definiu o destino da sua viagem, agora está na hora então de pensar no roteiro dessa viagem, né? Quais são os lugares que você vai conhecer dentro desse país, dentro dessas cidades que você vai visitar? Quais são os principais pontos turísticos aí dessa cidade ou não, né? Tentar entender um pouco o que os nativos fazem naquele local, que pode ser interessante para você também. Então não deixe de pensar nesse roteiro. Se você tem, por exemplo, 7 dias para viajar, tente estabelecer a cada dia o que você vai fazer. Mesmo que você não cumpra aquele roteiro, pelo menos você já tem uma ideia do que você precisa fazer, do que você quer fazer naquela semana de viagem. Então eu costumo, normalmente, se eu tenho 10 dias, uma semana, eu planejo dia após dia o que eu vou fazer de manhã, almoço, parte da tarde, noite. Então eu consigo estabelecer todos os lugares que eu quero e posso conhecer dentro dessa semana, diante desse roteiro que eu estou fazendo. Então você visualiza muito melhor os lugares que você pode e deve conhecer, a partir do momento também que você faz uma pesquisa desses lugares, desses pontos turísticos que você pode conhecer dentro dessa cidade, dentro desse país. Você tem 2 básicas maneiras de viajar. Você pode tanto optar por um roteiro de uma agência de turismo, você pode contratar uma agência para que ela feche todos os pacotes, o aéreo, o hotel para você, ou você pode também ir por fora, tá? Das 2 formas, eu aconselho que você pesquise bastante, pesquise valores, pesquise as empresas competentes para isso, porque mesmo que você feche por fora, você vai estar fechando com um certo hotel, você vai estar fechando com uma certa companhia aérea, você vai estar fechando um certo pacote turístico dentro da cidade com uma outra empresa que não seja essa agência de turismo. Então você precisa ter referências de ambas para fechar um bom pacote, para ter uma viagem de sucesso também, para não ter dor de cabeça. Tá? Então pesquise aí empresas que são sérias e melhor que isso, converse com pessoas que já fizeram o mesmo roteiro, que já foram nesse mesmo local, nesse mesmo país e que possam te dar dicas do que fazer nesse local, de como você fazer, de valores, enfim, isso vai te dar uma segurança muito maior na hora de fazer uma viagem internacional. Porque você não conhece o local, você não conhece as pessoas que estão lá, você não conhece os serviços que eles podem oferecer e principalmente as empresas pelas quais você vai fechar esses passeios, por exemplo. Então é sempre legal você ter uma indicação de pessoas que já foram para o mesmo lugar que você está pensando em ir. Uma coisa muito interessante que eu aconselho que nós turistas, né, que todos os turistas fizessem, é experimentar realmente coisas diferentes do local, né, para você vivenciar realmente essa mudança, essa troca, essa cultura diferente da nossa. Por exemplo, ir a restaurantes diferentes, restaurantes locais que servem comidas típicas, experimentar bebidas do local, conhecer pontos turísticos ou não turísticos, que talvez seriam bem interessantes para que você conhecesse, lugares que os nativos normalmente frequentam, que também devem ser lugares bem interessantes, que às vezes os turistas propriamente ditos não vão, mas que são lugares legais. Então tente realmente fazer com que essa viagem você realmente experimente daquilo que é diferente, conheça realmente a cultura daquele lugar, aquela comida, aquele povo, converse com pessoas de diferentes religiões, de diferentes crenças, que isso vai enriquecer realmente o teu conhecimento e a questão cultural é muito enriquecedora.
Então eu aconselho que você faça tudo isso para que a sua viagem seja ainda mais compensadora, não só realmente visitar, ir a lugares que turistas vão, mas realmente vivenciar aquela cultura, aquela comida, aquele povo. Tenho certeza que vai agregar muito para o teu conhecimento, para a tua vida. E uma última dica, não menos importante, é a questão da documentação, né? A gente já falou da questão de orçamento, porém você precisa ter uma relação de documentos importantes para que você tire com antecedência, visto, passaporte, algum documento muito específico daquele país, enfim, que você faça isso com antecedência. Prepare a sua viagem com muita antecedência. Eu digo aí, dependendo da viagem que você faça, né, uma viagem internacional, eu diria no mínimo de 6 a 8 meses, para que você vá atrás de documentação, veja o que aquele país requer para você entrar dentro daquele país. Você tem tempo de economizar aí mês a mês, né, guardar um dinheiro para a tua viagem e fazer tudo com calma. Eu acho que quando você faz com calma, tem tudo certinho, a chance da sua viagem dar errada é muito pouca, muito pequena. Então eu tenho certeza que se você seguir algumas dessas dicas, que são dicas minhas particulares, que eu normalmente faço quando eu quero fazer uma viagem, eu tenho certeza que vai te ajudar também a programar, a ter uma viagem mais tranquila, sem muitos problemas. Problemas aparecem, mas se a gente já estiver preparado, os problemas se tornam menores. Então eu tenho certeza que se você seguir algumas dessas dicas aí, sua viagem vai ser um sucesso e você vai aproveitar bastante. Depois você me conta aqui abaixo nos comentários como é que foi a sua viagem, se você seguiu alguma dessas dicas, e me dê sugestões de lugares também para visitar, que eu aceito, eu adoro viajar, ok? Eu sou a Bruna Basso, então eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim, curta aí o meu vídeo, se inscreve no meu canal, curta a página no Facebook também para receber várias dicas como essa, ou dicas de inglês também, se você quer aprender inglês. Acesse o meu site www.mrsqueen.com.br ou www.mrsqueen.com.br e lá você tem como baixar o meu e-book gratuitamente para você que quer aprender ou melhorar o seu inglês com eficiência. O nome do meu e-book é Do Verbo to Be à Fluência. Então se você quiser fazer o download gratuito, corre lá no site e faça a leitura, e eu tenho certeza que você vai aproveitar todas as dicas que eu passo para você, que eu passei para você nesse book. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo então. Obrigado por assistir. Bye bye, see you later!